Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos dar sequência aos trabalhos falando sobre futebol mineiro. Ontem, Cruzeiro e América fizeram um clássico em Uberlândia, deu coelho, 3-2, vitória nos minutos finais. Para debater destes, entre outros assuntos, aqui comigo no estúdio, Fernando Almeida, repórter do Super FC. Tudo bem, Fernando? Tudo bom. Bom dia, internautas. Boa tarde, na verdade. Boa tarde, Cabido. Comigo aqui também no estúdio, Breno Weiterchen, repórter do Super FC. Tudo bem, Breno? Seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos amigos internautas. Vamos falar aí desse primeiro jogo do Cruzeiro e América, que abriram a temporada 2012, e também vamos falar do Atlético. Lembrando aos internautas que vocês podem enviar suas perguntas para ajudar a gente a fazer esse bate-papo legal aqui no estúdio. Fernando, o que você achou do jogo de ontem? O Cruzeiro venceu o primeiro tempo por 2-1, mas tomou a virada nos minutos finais. Quais foram suas impressões ontem? Mostrou que muito tem que ser mudado por enquanto. Pelo menos nessas contratações que o Cruzeiro fez, algumas ainda tem que vingar, ainda tem que encaixar aquele time certinho mesmo. Essa pré-temporada serviu e vai servir ainda para começar bem a temporada, mas acho que ainda tem muito a ser provado. Um time mesmo do Cruzeiro ainda tem que ser formado. E para você, Breno, o que você achou do América? Olha, é um início de trabalho ainda, né? Início de temporada, muita coisa vai acontecer ainda. Agora, ontem ficou provado, tanto de Cruzeiro quanto de América, que tem muita coisa para melhorar, né? Tanto de preparo físico, quanto de parte técnica, tanto de parte tática. Porque mesmo sendo um primeiro jogo, um começo de trabalho, eu achei que foi um pouco abaixo. Poderia ter apresentado algo mais. Tanto no segundo tempo os dois times cansaram, principalmente o Cruzeiro, mas poderia ter apresentado eu achei que foi abaixo, sinceramente. Mas é um primeiro teste, um primeiro jogo, um amistoso. Nós ainda estamos em janeiro, tem muita coisa para acontecer. Mas fica um alerta aí já, um alerta que precisa melhorar e muito, até para o Mineiro. Lembrando ontem também, o Campeonato Paulista e o Carioca começaram e poucos tropeços, né? A maioria dos times já entraram, não vou falar aniquilaram seus adversários, mas venceram bem. E a gente fica um pouco preocupado aqui em Minas, sem saber o que vai se dar principalmente Cruzeiro e América, né? Porque o Atlético ainda não estreou na temporada, ele fez apenas um jogo treino contra o Vila Nova, venceu apertado na Cidade do Galo, ficou apenas 3-2, e a gente não sabe o que vai acontecer ao longo deste ano, né? Para você, Fernando, a estreia do Atlético no próximo final de semana, o que você acha que o Cuca está pensando? Bom, por enquanto, o bom do Cuca é que ele já tem pelo menos um time base, diferentemente dos outros dois mineiros. Eu acho que, por enquanto, vencer essa estreia, uma estreia sempre nervosa, contra o Boa também, que teve muitas mudanças do time do ano passado. Eu acho que o que ele quer é sair logo dessa estreia, conseguir mesmo a vitória e sair mesmo com os 3 pontos e começar bem mesmo. Começar formando a zaga, fechando a zaga e fechando o ataque também, que eu acho que é o melhor que vai ter. E você, Breno? No caso do Atlético, igual o Fernando falou, o Atlético tem uma base já formada, né? Contratou 4 jogadores, mas a espinha dorsal do time se manteve. Eu acho que o Atlético, nesse ponto, sai na frente de Cruzeiro e América, perdão. Porque o Atlético manteve a maioria dos jogadores, fez uma pequena reformulação com apenas 4 contratações, um zagueiro, um volante, manteve o time. O Cruzeiro e o Atlético mudaram muito, o Cruzeiro e a América mudaram muito, contrataram muito. Então, o Cruzeiro, ontem, nós vimos com a escalação do Mancini inicial, ele promoveu o Gilson na esquerda, colocou o Diego Arias no meio, que eu achei que fez até um bom primeiro tempo, mas o time ainda está mudando muito, tem muitos jogadores, são muitas caras novas, então o entrosamento vai demorar um pouquinho mais. E nesse ponto eu acho que o Atlético sai um pouco na frente, exatamente por ter mantido essa base. Então vocês acham, principalmente você, Fernando, você acha que o Atlético, conquistando a primeira vitória no Campeonato Mineiro, a chance dele embalar e ficar na primeira posição nessa fase de classificação, porque a gente também não vai ser inocente de acreditar em Cruzeiro ou América vão ficar de fora dessa fase final, né, do Campeonato Mineiro. No início do campeonato, você acha então que a tendência é o Atlético dar uma disparada e Cruzeiro e América tentando correr atrás dos dois? Acho que por enquanto a maior vantagem entre os 3 maiores, assim, por enquanto é do Atlético por manter essa base. São poucos os questionamentos do Cuca, mas o ataque
Ele já tem a base com o Escudeiro, o Armando, os dois pontas e o André na frente ali centralizado. Mas isso ainda pode mudar. E um pouco das laterais. O Richarlison já pegou a esquerda e por enquanto a direita ali fica entre o Marcos Rocha e o Carlos César. Então parece muita coisa para ser mudado, mas são poucos, ainda mais em comparação a Cruzeiro e América. E o Atlético tem dois bons laterais direitos, né? Tanto o Marcos Rocha quanto o Carlos César, que fez um bom campeonato ano passado, pode ser um ponto forte do Atlético, pode ser um ponto por de ironia, destaque. não tem lateral esquerdo, né? Não Porque tem vai lateral ter que esquerdo. improvisar o Richarlison, que cairia muito bem nesse meio campo, né? Sim, sim. E a outra opção é o Triguinho, né? Que na parte defensiva até que faz ali um feijão com arroz. Um feijão com arroz, mas na parte ofensiva não apoia muito. Mas pela lateral direita, em contrapartida, ele tem o Marcos Rocha, que apoia muito e faz bons cruzamentos. Ano passado no América, ele foi uma arma espetacular para o América, junto com o Kempis. Então pode ser um ponto de destaque no time do Atlético nessa temporada. E, Fernando, eu estava analisando a tabela do Campeonato Mineiro, assim como também as tabelas de Cruzeiro, Atlético e América, e eu notei que o clássico de Cruzeiro e Atlético acontece apenas na Semana Santa, no domingo de Páscoa. Até lá, muita coisa pode acontecer. Você vê que o Cruzeiro vai conseguir chegar no padrão do Atlético já em abril? Não sei se chegar... tem aquela máxima, né? Clássico normal vai chegar pareio no dia mesmo. Mas eu acho que o Atlético vai levar a vantagem, novamente, por ter mantido a base e tudo mais. Mas o bom desse clássico ser mais perto do fim dessa primeira fase é que até lá o Cruzeiro pode conseguir manter aquela base certinha, pode fazer aquela base que ainda, pelo menos na minha visão, ainda não tem. Eu acho que o ponto principal que o Cruzeiro precisa melhorar, e tem que melhorar muito, e eu acredito que vai melhorar, é a parte física. Porque no segundo tempo, ontem, do amistoso, o time morreu em campo. Os jogadores estavam andando, o ritmo estava muito lento, mais a falta de entrosamento, porque foram 9 alterações, né? Cada time poderia fazer 9 alterações, os dois times mudaram bastante. Então, a parte física é o que eu acredito que ainda vai evoluir muito. E até o Clássico, eu acho que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético já vão estar com um físico muito melhor, né? Porque a gente também ainda não viu o Atlético jogando. Vimos no jogo treino contra o Vila Nova, mas vamos ver como é que as duas equipes vão estrear oficialmente um jogo e tudo mais. Porque amistoso é aquela coisa, né? Tá, vai umas observações ali e tudo... Mas no jogo mesmo, oficial, valendo, Campeonato Mineiro, a estreia, é que nós vamos ver como é que vai estar, como é que as coisas vão se encaixar. E a reestreia do Alisson como centroavante do Cruzeiro, Breno? Não deu para ver nada, sinceramente ele não fez nada. Ele fez a movimentação, no final do jogo ele falou até que estava feliz em reestrear, 5, 6 meses parado, até fez uma culpa ali ao pessoal de defesa, falando que os gols foram infantis, que não pode tomar E realmente foram, os 3 foram. Sim, que não pode tomar gols daquele jeito, mesmo sendo um amistoso, um primeiro jogo, um começo de temporada. Ele falou, não podemos tomar esse tipo de gols infantis. Mas não deu para ver, né? Entrou ali no segundo tempo, ainda sem ritmo. Eu acho que ele ainda tem a parte psicológica, ainda está pegando, assim, vamos ver se ele vai colocar o pé na hora da dividida, porque foi uma contusão grave, né? Então não deu para ver, mas já deu para ver a alegria dele de estar voltando em campo. Sim. Porque ele falou, eu gosto de jogar futebol, é a paixão da minha vida e eu estou muito feliz de voltar. Agora, é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, pro ataque do Cruzeiro. Ele talvez seja hoje o grande nome do ataque Sem celeste, dúvida nenhuma, o melhor jogador do Cruzeiro pro ataque. E, Fernando, ontem a gente viu também uma boa contratação do América, né? O Adeilson entrou, jogou bem, fez um dos gols. O que você achou da estreia dele? Bom, o Adeilson ele começou bem a parte dele na América. O segundo gol foi um gol muito bonito, tirando o zagueiro ali, mais no jogo de corpo do que mesmo no drible, com os pés mesmo. E conseguiu o pênalti que gerou o terceiro gol, o gol da virada. É um começo bom, somente bom por enquanto, porque é realmente um começo. Mas acho que pegando
jogando ao lado do Alessandro, que eles já foram bem os dois juntos, eu acho que já se conhecem, já sabe onde que um posiciona, já sabe certinho como jogar um com o outro. Acho que é melhor do que o ano passado, se bobear, esse ataque do América. Você acha o time do América mais formado esse ano do que do ano passado, Breno? Olha, tem que ver como que as peças que o América contratou vão se encaixar. No amistoso de ontem, no Clássico, eu achei que a grata surpresa e o ponto positivo foi exatamente o Adeilson. Ele entrou, fez um gol, sofreu pênalti, movimentou, foi rápido, um jogador arisco parece, veloz, foi uma grata surpresa. Agora, não dá para falar porque o América contratou muito, perdeu muitos jogadores, os dois principais talvez, o Kempes e o Marcos Rocha saíram. Então vamos ver como que vão ser essas apostas do Givanildo e da direção. O Adeilson mostrou que foi a princípio, uma boa aposta. Vamos ver se ele vai dar sequência, né? Verdade. Temos já perguntas aqui dos internautas, Fernando. O Leonardo aqui de Belo Horizonte, ele faz a seguinte pergunta. Boa tarde, as contratações do Cruzeiro, já é sabido, não estão sendo de bom grado. Como essa nova filosofia da diretoria em dizer que tudo é difícil, pode influenciar dentro do campo? Lembrando que o Cruzeiro está próximo de acertar com o desconhecido Fábio Lopes, que jogou no Cerezo Osaka e jogou também pelo Icasa no Ceará, né? Exatamente. Pegou até o América na Série C, quando o América subiu. E o que você acha dessas contratações, dessa nova filosofia de contratações da diretoria do Cruzeiro? A minha única grata surpresa, por enquanto, não surpresa, mas alegria é pelo menos manter o Montijo. Para mim essa é a maior contratação, realmente, obviamente não é uma contratação, mas dos outros reforços que chegaram até agora o Cruzeiro, por enquanto nenhum chamou mais atenção não. No máximo o Rudinei ali que pode segurar a defesa. O Marcelo Oliveira talvez Marcelo Oliveira talvez pode tanto ajudar a defesa quanto sair bem para ataque, ele é bom nisso. O jogo do Marcelo Oliveira ele é bem parecido com o do Fabrício, né? Que tu tá um pouco acostumado com ele. É muito parecido com os volantes que o Cruzeiro costumava ter. Sim. Henrique, Marquinhos Paraná, Fabrício, ele é aquele cara que é um volante, mas que sai também para o ataque, pode até marcar gols e tudo mais, mas por enquanto nenhuma contratação que me chamasse muita atenção de boa, não. Eu acho que o Diego Arias fez, apesar de estar sem ritmo de jogo, apesar de ter cansado, mas eu acho que ele fez deixou uma boa impressão. Ele tem um bom toque de bola, faz uma boa marcação, sabe sair jogando. Ele é aquele jogador que tem um toque para sair jogando ali diferencial. Ele não só toca a bola para o lado, ele consegue fazer um toque mais profundo, pelo menos pelo primeiro tempo que demonstrou. Eu acho que ele adquirindo forma física, melhorando o seu condicionamento, eu acho que ele pode ser um grande reforço. Eu acho que a boa impressão dos contratados foi o Diego Arias. E, Fernando, fazendo a mesma pergunta do Leonardo para o Atlético, o que você achou das contratações do Atlético? Principalmente o retorno de Marcos Rocha, do Escudeiro. A ideia de contratações pontuais foi boa para o Atlético. E é muito da filosofia do Cuca, né? Exatamente. O Rafael Marques, por enquanto, encaixou certinho, tanto que ele já conhecia o Hever. Eu acho que isso foi realmente uma boa. Jogaram juntos no Grêmio, né? Exatamente, jogaram juntos no Grêmio, por isso que eles conhecem. O retorno do Marcos Rocha, igual você mesmo falou, para fazer sombra ou até para ser titular ali na direita do Carlos César. Escudeiro, ele atuou muito bem no Grêmio, muito bem em termos, em alguns momentos. Mas ele atuou bem no Grêmio como ponta esquerda. Mas nos outros clubes anteriores, ele era esse 10 de armação que precisava, ainda mais depois da saída do Daniel Carvalho. Principalmente no Boca, no Vélez, onde ele jogou. Exatamente. Então eu acho que ele aguenta segurar a 10 do Atlético. Dos outros, normal, acho que conseguiu para compor o grupo mesmo, né? Isso, exatamente. Eu acho que o Atlético fez boas contratações, com contratações pontuais, mas que a princípio são boas contratações. Se você pegar não só pelo nome, mas pelo que o jogador até jogou em alguns outros clubes, em outras passagens, eu acho que foram boas contratações. Escudeiro, Rafael Marques que estava encostado no Grêmio, o Marcos Rocha que fez
excelente campeonato pelo América, não vou nem falar bom, não, foi um excelente campeonato. O Danilinho que estava bem no México. O Danilinho que estava bem no México, né, era um dos ídolos lá, saiu até emocionado, a torcida gostava muito dele. O Leandro Donizete fez um bom campeonato pelo Curitiba, então eu acho que o Atlético fez boas contratações pontuais que podem dar retorno. Em vez de contratar aquela barca dos últimos anos, quando o Atlético sempre começava o ano contratando 10, 12 jogadores. Ano passado foram 20 jogadores e gastou mais de 30 milhões de reais. Sim, sim. Esse ano não, acho que contratou ali peças fundamentais indicadas pelo Cuca, né? Indicadas pelo Cuca. Eu acho que o Atlético precisa de um atacante agora. Um atacante, porque o Guilherme é aquela coisa, o Guilherme vai dar certo? Não vai? Foi investimento alto que o clube fez. Foi investimento alto. O André ainda não sabe se vai ficar até o final do ano. Exatamente, ele ainda está em dúvida sobre o contrato dele que termina em julho. Sim, então assim, o Atlético precisa de um atacante, mas as contratações que foram feitas até agora, mantendo a base do ano passado, eu acho que foi uma decisão acertada. Tanto do Calil, que mudou, parece que mudou a filosofia, pelo menos falou ou isso, o dinheiro acabou, a gente não sabe também, né? Ou então foi uma decisão acertada dele com o Cuca. Igual o Cuca falou também, ele falou realmente desse atacante que você está falando, principalmente atacante de área. O André é atacante de área, mas ele gosta também de sair um pouco, entrar com velocidade na área, então ele não é aquele centroavante mesmo que fica plantado na área. Tá faltando esse que o Cuca tá precisando e pelo menos um reserva pro escudeiro ali que eu acho que ainda precisa. Eu tô com uma dúvida... O Cuca teria pedido um meio e um atacante. Estou com dúvida em relação um pouco ao esquema tático do Atlético. Porque se você, por exemplo, você tem 3 zagueiros de... Não vou falar de ponta, porque o Rafael Marques, ele veio do Atlético, estava abandonado no Grêmio. Estava embaixo no Grêmio, né? Mas você está com 3 zagueiros de bom potencial técnico, principalmente o Hever. Exatamente. Se você treinar bem esse time, colocando os 3 zagueiros... Até mesmo para dar liberdade para os laterais, no caso do Marcos Rocha, Marcos Rocha e do Richardson, do Triguinho, de quem você quisesse, cara, amigo internauta, seria talvez uma boa opção, talvez até melhor do que você colocar um 4-4-2 ali, mantendo o Pierre ou o Leandro Donizete ali para compor a defesa, não? O problema, o Cuca não tem costume de jogar com 3-5-2, né? Ele gosta de 4-4-2 ou 4-3-3. Que é mais fácil de treinar também, né? Mas até eu acho que seria uma boa opção, dependendo de como o Rafael Marques vier, né? E de como o Leonardo Silva vai voltar também. Exatamente. Porque os 3 zagueiros, estando em boas condições técnicas, físicas, e estando bem treinado, né? Isso tem que ser treinado. Tem que ser bem treinado. O 3-5-2 tem que ser bem treinado. Então, os 3 zagueiros estando bem, estando todos bem, eu acho que é uma boa opção sim, porque o Marcos Rocha apoia muito bem. Sim, sim. E aí você tem uma facilidade, não estou querendo comparar, amigo internauta, mas na Copa de 2002 tínhamos 3 bons zagueiros. O que o Luiz Felipe Scolari fez? Nós tínhamos 2 melhores laterais do mundo, tanto Cafu quanto Roberto Carlos, e liberava os colegas. Sim, e apoiava muito, né? Liberava. Com Gilberto Silva e Kleberson ali na contenção, o time voava, o time ganhou de todo mundo fazendo isso. No Atlético, pode fazer um esquema parecido, já que você tem bons zagueiros. Mas, como o Breno falou, o Cuca não gosta, né? Vamos esperar um pouco. Mas a ideia também de segurar ali a esquerda com os laterais, principalmente, eu acho que o Triguinho faz melhor isso que o Richarlison, de formar até essa zaga de 3 zagueiros que você tá querendo. A falsa posição, né? E o Triguinho fazia esse lado esquerdo como um falso zagueiro. Eu acho que isso deu certo em alguns jogos do Atlético no ano passado, só que o Cuca optou pelo Richarlison ali, que eu prefiro. Aí você prefere o Triguinho, que eu não prefiro. Né? O Matheus de Montes Claros, um abraço, Matheus. Ele faz a seguinte pergunta: quais são as chances do duo do Thiago Ribeiro voltarem para o Cruzeiro? Eu acredito que nenhuma, Matheus. E vocês? Durante a semana ficaram falando de Thiago Ribeiro voltar. Por mim, eu acho que não volta. Não tem porquê ele voltar. Ele saiu querendo sair daqui. Não tem porquê. Então... E ele é titular no Cagliari, viu? Eu acho, para não falar totalmente impossível, porque no futebol é complicado a gente fazer uma afirmação dessa, mas eu acho quase impossível, porque ele saiu daqui fazendo força para sair, ele queria ser transferido, ele tá bem no Cagliari. Tá bem, tá jogando. Tá bem. E pelo nível das contratações que o Cruzeiro tá fazendo, gente, vamos ser sinceros, né? Thiago Ribeiro ia ser uma espetacular contratação. Exatamente. Até mesmo o retorno do Dudu, o Dudu custou para o clube... 5 milhões? Para o clube ucraniano, 5 milhões de euros. Não volta. Eles não vão querer devolver essa grana tão rápido assim, não vão. Volta. Não tem chance do Dudu, por exemplo, voltar. E o Dudu foi até convocado logo em seguida, né? Assim que ele saiu. Acertou no Cruzeiro, ele foi pro Dinamo, não foi isso? Dinamo Kiev.
E foi contratado para já foi convocado pelo Mano Menezes. Então, Dudu e Thiago Ribeiro hoje, na minha opinião, eles não voltam. Não voltam mesmo. Nem que seja por empréstimo, igual chegaram a falar aí. O que também é não praticamente a mesma coisa. Tá não no tem meio da temporada da Europa, ainda faltam 6 meses de futebol por lá, eles não têm por que voltar. Caso aconteça, possa acontecer talvez na janela europeia em junho, após a final da Liga dos Campeões. Eu também não acredito nisso. Olha, e pelo que a gente está observando aí, e pelas próprias declarações dos dirigentes do Cruzeiro, tá com pouca grana, né? Tá com pouca grana. Com problema de investimento. Tá com pouca grana. Até pouco tempo atrás os salários estavam atrasados, a notícia vazou aí, ganhou destaque na imprensa nacional. Então o Cruzeiro não tá com bala para trazer um grande jogador de renome, igual a gente está vendo São Paulo, Internacional, Grêmio, gastando. O São Paulo, então, Breno, é um caso à parte. O São Paulo caso à parte. Tá para fechar com o Nilmar, né? O Oswaldo tá praticamente certo. O Oswaldo tá praticamente certo. Seria um quarteto ali com Luiz Fabiano, Nilmar, Jadson e Lucas. Eu acho que se fechar com esses três que estão falando... É um timaço de futebol. Zagueiro Breno, Oswaldo e Nilmar... É um timaço de futebol. O time melhor contratou. É o melhor plantel que a gente vai ver no Brasil esse ano. Também melhor que, inclusive, do Fluminense. O Fluminense conta só no meio-campo com Thiago Neves, Wagner, Deco. O ataque, Rafael Moura, Fred, Rafael Sobis. Mas eu acho que no Fluminense eles esqueceram da zaga, né? Contrataram muito pro meio de campo, pro ataque, mas a zaga... O Leandro e o Eusébio vão ficar por lá um tempo, mas é um timaço. É um timaço, sem dúvida. O que mostra também essa falta de dinheiro no Cruzeiro, além de falar de salário atrasado e tudo mais, coisa que o João falou que é pagar hoje, mas ainda não se sabe, é que perdeu o Marcos Aurélio para o Internacional. A diretoria falou abertamente que o Internacional deu mais dinheiro, por isso levou o Marcos Aurélio. O Oswaldo parece também que está indo para o São Paulo, obviamente, porque deu mais. Os empresários estão fazendo leilão e que estão pagando mais. Assim funciona em qualquer negócio, quem dá mais leva. Então, o Oswaldo, esses dois exemplos mostram o tanto que o Cruzeiro está... O Marcos Aurélio, eu acho que foi até mais interessante do que no caso do Oswaldo. O Marcos Aurélio já tinha praticamente fechado com o Cruzeiro, o empresário dele virou pro Internacional, o Internacional foi lá, pagou mais e fechou. Não teve jeito. E diante disso, o Cruzeiro fica sem o atacante veloz que o Wagner Mancini pediu, né? Só o Alisson, né? Vai ser o Alisson, vai ter que jogar o Alisson pra ponta. Pediu a contratação ou do Oswaldo ou do Marcos Aurélio, e aqui o Marcos Aurélio já fechou com o Inter, e a que tudo parece, o Oswaldo vai ser anunciado hoje pelo São Paulo. E aí vai ser uma baita contratação, porque talvez ele seja o jogador com essas características que melhor se encaixa no futebol brasileiro hoje. Jogou muito bem no Ceará ano passado. A gente lembra daquele jogo com Cruzeiro e Ceará lá no Presidente Vargas, que ele deixou o Diego Renan... Ele entortou o Diego Renan. Totalmente sem rumo e fez o gol em cima do Fábio. Falando um pouco de defesa, a gente estava falando de ataque, agora eu quero falar um pouco de defesa no Cruzeiro. Eu gostaria, Fernando, que você analisasse o goleiro Rafael na partida de ontem. Bom, dos gols que ele tomou, acho que... Não sei se chega a ser falha. Não sei se chega a ser falha os gols que ele levou, mas é aquele tipo de chute que dá para defender. Acho que tanto do primeiro quanto do segundo. Eu acho que o segundo foi falha. Eu acho que ele falhou. Eu acho que de ele menos falhou, no pênalti. No pênalti não tem jeito. O pênalti foi muito bem batido. E ele quase pegou o pênalti, inclusive, mas... O primeiro pênalti é aquele chute, o segundo gol, chute cruzado. Eu achei que ele foi numa preguiça, numa displicência naquela bola do Adeilson no segundo gol. Também acho. Aquele foi falha. Pra mim foi falha. Eu tenho meio medo de falar que é falha, assim, porque é difícil você ficar cara a cara com o atacante. Né? Você ficar cara a cara com o atacante ali. Mas a bola foi em cima dele. Tem que na hora escolher. E o problema eu acho que foi falha no segundo e o primeiro era no mínimo defensivo. E o porquê dessas perguntas que eu estou fazendo pra vocês? O titular é o Fábio. E o Fábio, nessas situações de chute cruzado e de frente pro atacante, ele é um dos melhores goleiros, não é do Brasil não, é do mundo. No 1 contra 1, ele é um dos melhores goleiros do mundo disparado. Então, eu tô fazendo as perguntas para vocês, porque do jeito que tá todo mundo saindo, todo mundo querendo sair, daqui a pouco o Fábio tá querendo sair também, o Rafael vai segurar essa bola. E aí, o Rafael tá preparado? Eu não sei. Eu acho que aquele primeiro gol era defensável, aquela bola. Pode ser que seja falha ou não, mas eu prefiro falar que no primeiro gol era defensável. Agora, no segundo, eu acho que ele falhou. Acho mesmo.
terceiro é pênalti, né? Ele foi na bola, mas... O terceiro pênalti, o Marcelo Oliveira fez uma falta totalmente desnecessária. Agora, ele entrou errado. Vamos falar também do Neneca, né? Lances bizonhos do Neneca. Eu ia perguntar do Renan Ribeiro, mas agora você já falou do Neneca. O Neneca foi bizonho. O cruzamento do Wellington Paulista, que ele quase botou para dentro, ele espalmou em direção ao gol, voltou e rebateu a bola. E ele saiu a bola para ligar o contra-ataque, que foi bizonho. No caso do Neneca, eu até acredito que seja falta de ritmo. Porque a gente sabe da capacidade do Neneca. Fez um excelente campeonato ano passado. Fez um ótimo campeonato ano passado, mas ele está totalmente fora de ritmo. Fora de ritmo, fora de forma. Dá pra ver que ele estava um pouco inchado. O Neneca tá voltando agora. O torcedor americano tem que ficar preocupado com ele. Lembrando que o América não tem mais a sombra do Flávio. O Flávio era uma sombra que, pra mim, todo time tinha que ter. Um grande goleiro, apesar experiente. Da idade, né? Tranquilo, um cara de grupo. Exatamente. Então, o Neneca não tem mais essa sombra. Então, Neneca, se cuide, hein, amigão. Fica na boa aí. No caso do Renan Ribeiro, Fernando. O Renan Ribeiro, particularmente, eu acredito nele. Eu acho que ele pode ir bem, pode segurar bem. Mas, obviamente, ele é muito novo. A tendência é ele falhar em alguns lances, coisas que a torcida atleticana ela não segura muito bem essa parte. Esse é o problema. E eu acho que se gritar muito contra ele, por essa falta de experiência mesmo, a tendência é ele cair. Igual ele caiu. A gente tem que lembrar também que o Renan Ribeiro teve situações desesperadoras ano passado, devido à irmã dele, falecimento da irmã dele, toda a doença que partiu do conhecimento do público, assim como quando ele entrou como titular do Atlético em 2010. A menina veio falecer no final do ano passado. Então, essa vai ser a primeira temporada do Renan Ribeiro, a segunda temporada completa, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que o Atlético tem que dar oportunidade para o Renan sim, tem que manter ele no gol sim. Agora, é a última chance que eu acho que ele vai ter. A torcida não vai ter paciência. O problema todo é esse, a torcida do Atlético tá com falta de paciência com o Renan Ribeiro, tá com pouca paciência com ele. E ele já demonstrou em algumas situações que quando ele é pressionado e quando a torcida começa a vaiar, ele se desequilibra. Ele cai de produção, aí acaba falhando e aí a torcida pega mais no pé. Então eu também acho que esse ano é um ano crucial para ele. É um garoto de muito talento, de muito potencial, mas que quando a pressão é muito grande, ele não suporta. Ele já demonstrou isso em algumas oportunidades. Ele pode melhorar, pode superar isso? Claro que pode. É garoto, jovem, tem tudo para crescer e muito. Agora, se começar a falhar e a torcida começar a pegar no pé, já vai ficar uma situação bastante complicada, porque ele terminou o ano com aquele episódio do Cruzeiro do Atlético de 6-1, que vai pesar bastante esse ano. Vai, e eu ainda acredito que ele não tenha falhado naquele jogo, mas ele sentiu a pressão sim. Mas ele vai carregar junto com todo o grupo, né? Vai sentir sim. A última pergunta aqui, para a gente encerrar o programa de hoje... A Aretusa aqui de Belo Horizonte, ela faz a seguinte pergunta, Fernando. Aonde o Cruzeiro vai chegar com esse time? Ela colocou feio aqui. Time feio? Primeiro que não dá para saber ainda qual que é o time do Cruzeiro. Né, foi visto isso ontem. Fazer a projeção de começo assim, a ideia é errar sempre. Não dá para fazer uma projeção direta. Mas se vingar pelo menos 2, 3 ali, eu acho que... Briga pelo Campeonato Mineiro, obviamente. Com qualquer time o Cruzeiro vai brigar pelo Campeonato Mineiro, obviamente. Mas eu acho que com essas contratações não dá para pegar vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, não dá para brigar pela Copa do Brasil. São Paulo e Grêmio. Não dá. Eu acho que o que dá é Campeonato Mineiro, conseguir o título mesmo e ficar no meio ali do Campeonato Brasileiro achando bom. Como diz o Breno, a única contratação que por enquanto mostrou que pode ser boa é o Diego Arias. De resto, por enquanto, ainda falta me convencer. Breno. Agora a pergunta agora eu quero que você responda essa pergunta, só que falando do Atlético. Pois eu acho muito cedo, eu sempre falei isso aqui e vou continuar batendo nessa tecla. Eu acho cedo para a gente fazer qualquer previsão. Por quê? Ao que tudo indica, tanto o Cruzeiro e a América... fizeram várias contratações e contratações com pouco nome, com pouco peso. Mas essas contratações podem vingar também. O Cruzeiro contratou o Ramires do Joinville e ninguém sabia quem que era.
O Alisson mesmo. O Alisson mesmo. Então, eu acho que é um pouco cedo a gente falar, olha, vai ser um desastre, vai ser um caos. Pelo que a gente viu ontem, dá para ficar preocupado. Cruzeiro e América. Agora, significa que vai ser um caos por causa da partida de ontem? Não. O Atlético, igual a gente falou aqui, eu acho que essas contratações foram a princípio certeiras. Pequenas, pontuais, mas certeiras nas partes que o Cuca achava que o time tinha deficiências. Mas dá para esse time brigar por uma vaga na Libertadores, por exemplo? Olha, dá eu para acho disputar que... de frente com o São Paulo e com o Grêmio? Agora, não. Mas eu acho que se fizerem algumas contratações de peso, um atacante, um bom meia, eu acho que o Atlético pode pensar em alguma coisa maior. Com esse time, a princípio, não. Pelo que a gente está vendo, São Paulo, Santos, Fluminense, Grêmio, Inter, estão com times muito melhores que qualquer um dos times mineiros aqui. A princípio, não. Mas vamos saber, né? Às vezes contrata um grande atacante, um grande meia, aí sim, eu acho que o Cuca tem capacidade para fazer um time certinho. E aí pode pensar, sim, numa Copa do Brasil. O grande sonho do atleticano é uma Copa do Brasil. Vamos esperar então, internauta. Lembrando a vocês que o Campeonato Mineiro começa neste sábado. Na sexta-feira a gente vai fazer um programa especial, debatendo todo o campeonato para ver como é que vai ser essa estreia. Gostaria de agradecer aqui o Fernando Almeida. Muito obrigado, Fernando. Seja sempre bem-vindo aqui, a sua estreia aqui hoje. Obrigado. Primeiro programa, por enquanto. Muito obrigado. Obrigado, internauta. Obrigado, Breno. Sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado, Leandro. Obrigado a você. Estamos aí, sempre para falar de Cruzeiro, Atlético e América. Sempre que convidar, estaremos aí. Obrigado, internauta. Boa tarde. Até a próxima.